Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus está aqui. Eu não sei como você chegou, eu sei como eu cheguei, mas Deus sabe como todos nós chegamos. Ele sabe o que se passa aí no seu coração. E nós estávamos orando, tanto à tarde como orando antes de começar ali o culto, orando ali, pedindo ao Senhor que Ele falasse ao nosso coração. E você pode nessa hora dizer: Senhor, eu cheguei aqui e eu não quero sair sem ouvir a Tua voz. Então baixe nesse momento a sua cabeça e peça ao Senhor: Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Pai, Tu conheces o coração do Teu povo. Tu sabes como cada um chegou aqui. E eu sei que o Teu Espírito Santo conhece a palavra quando ela nem ainda chegou à nossa boca. Por isso eu te peço, fala a cada um, segundo a necessidade, ó Deus, do Teu povo. Fala conosco, Pai, pois nós queremos sair daqui abastecidos, com a nossa fé restaurada, renovada, para que nós possamos ter uma semana na Tua presença, confiando em Ti em todo o tempo. É no nome poderoso do Teu amado Filho Jesus, que nós oramos desde já agradecidos. Amém. Amados, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 4, de 18 a 21. O nosso tema hoje é crendo contra toda esperança. Crendo contra toda esperança. Nós estaremos lendo o texto bíblico e logo após, aí vocês podem colocar essa primeira imagem novamente. Vamos ler todos juntos? Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém, queridos? Eu até me emociono quando eu leio esse texto. Quando ele diz que ele creu no que Deus havia prometido. Será que você tem alguma promessa de Deus para a sua vida? Se ela for promessa de Deus, ela vai se cumprir. Porque aquele que prometeu é fiel em cumprir. E ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso. Queridos, Deus fez os nossos corpos. Através do sistema nervoso, nós fomos feitos para suportar, podemos dizer assim, uma carga grande de estresse. Na hora que o estresse vem, o nosso corpo, sabiamente construído pelo nosso Deus, ele nos prepara em milésimos de segundo para correr ou para lutar. E é algo assim tremendo que acontece dentro do nosso corpo. E assim o nosso corpo sente muito, porque muitos hormônios são jogados e você, às vezes quando passa por uma dificuldade, você consegue fazer alguma coisa, você diz: eu não sei como eu consegui. É porque Deus, Ele permitiu que fosse jogado no seu corpo uma carga enorme de hormônios para que você pudesse realmente enfrentar aquele momento. Mas se a gente vivesse nesse auge do estresse, como alguns vivem, podemos dizer na fase do esgotamento, essa pessoa, ela vai ser destruída e ela vai finalmente chegar a sucumbir. Porque nós chegamos nesse alto do estresse, mas depois, imediatamente, nós temos um sistema no nosso corpo que é o simpático e o parasimpático. Aí o parasimpático, ele é um cara bem simpático, né? Ele chega pra gente e diz: se acalme, fique calmo. E o coração bate mais lento e a gente começa a entrar no equilíbrio.
Só que se você fica sentindo esse nervosismo ou esse estresse, aí ele começa de novo, o parasimpático vem. Mas chega um momento que o seu corpo vai viver no esgotamento, aí não consegue mais voltar. Mas não é isso que Deus quer, porque se Deus quisesse isso para as nossas vidas, Ele não tinha criado o sistema parasimpático para dizer, volta ao normal. Esse momento de explosão é para que a gente possa enfrentar a luta. Deus nos criou aptos para enfrentar fases de doença, de reviravoltas na nossa vida, de dificuldades financeiras, crise, desapontamentos familiares e outros tipos de desapontamento, desemprego. Ele nos criou aptos até para enfrentar a morte. Na hora, ou quem já perdeu um ente querido, sabe que a dor é tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa diz assim, eu acho que eu não vou suportar. Mas depois, vem aquela calma, aos poucos o seu organismo vai se acostumando, você vai sendo reabilitado para a vida. O tema hoje é crendo contra a esperança, e o ato de crer ou de esperar, é algo assim, podemos dizer, fantástico. Mas ninguém gosta de esperar, não é verdade? A gente não gosta. Tem gente que espera roendo as unhas, batendo a mão, batendo o pé. Tem gente que rodando, andando de um lado para outro. Nós não gostamos de esperar. E a palavra esperança vem de espera. E a esperança é um ato de esperar. É uma fé, uma confiança em seguir aquilo que se deseja, uma expectativa. Como eu disse, é uma espera. Mas a Bíblia, ela não fala apenas de uma esperança. A Bíblia fala da viva esperança. Eu sei que você tem alguma esperança na sua vida, porque se você não tivesse esperança, você já tinha morrido. Porque quando o ser humano, ele perde a total esperança, ele entra num estado de angústia, de depressão e finalmente da morte. Deus nos fez para viver e viver em esperança, em expectativa de vida. Esta esperança que é viva, que a Bíblia fala, ela é diferente dessa simples esperança. Ela não é apenas olhar o lado positivo das coisas. Tem gente que diz assim, eu tenho muita esperança. Eu tenho esperança que isso vai mudar. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Mas é somente um sentimento de espera. É como se fosse uma torcida. Tomara que vá acontecer. Mas a viva esperança é uma espera com certeza. É uma espera também, mas uma espera com certeza que aquilo vai acontecer. Esse é o grande diferencial da viva esperança. Na tradição judaica, a esperança é algo totalmente diferente do sentido do dicionário em português que eu li, ato de esperar, o que se deseja, expectativa, confiança em seguir o que se deseja. Na tradição judaica não é assim. A esperança significa ter confiança, ter expectativa inabalável no caráter de Deus. Olha, amados, a verdadeira esperança cristã é um dom de Deus, mas uma fonte também de força e de coragem dada por Ele diante dos sofrimentos da vida. Quando a nossa vida, ou a vida, os sonhos, ou algo que nós consideramos importante, nos decepciona, aí essa viva esperança vem nos ajudar. E essa viva esperança está fortalecida na palavra de Deus. Porque essa esperança está firmada, é como se fosse a rocha, a palavra de Deus. E por isso é uma esperança diferente. Sem a esperança viva, resta apenas o medo, o desespero, a angústia, a depressão e por fim a morte. Nesse texto que nós lemos no início de Romanos 4, de 18 a 21, nós lembramos um pouco da vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Nós conhecemos Abraão como o pai da fé.
Mas é muito interessante a gente relembrar a história daquele homem que, quando foi chamado por Deus, ele vivia, na verdade, num país onde o povo era idólatra, mas ele escuta a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus e ele obedece à voz de Deus. Ele, como homem, ele espera 25 anos, ele tinha 75 anos quando Deus disse que faria dele uma grande nação. Deus pede para ele sair da sua tenda e diz: Abraão, olha para o céu. Abraão olha para o céu. E ele disse, principalmente ali o céu no Oriente, imagine naquela época que não tinha tantas luzes, não é? Como nós temos hoje. E aquele céu é muito estrelado. Imagina a coisa linda que Abraão viu. E Deus disse assim: Abraão, conta essas estrelas. Eu acho que ele talvez tenha começado, né? Ele, Senhor, olhou assim, mas é impossível. Ele disse: olha, meu filho, da mesma forma que você está vendo essas estrelas no céu, assim será a tua descendência. E Abraão, ele disse: mas Senhor, a minha mulher é estéril. E Deus disse para ele que não há impossíveis. Interessante que Abraão, ele creu contra esperança. Deus faz uma promessa para ele e vai passando os anos. Sara, sua esposa, cheia de criatividade, não é? Chega para ele e vê que ela já está ficando mais velha ainda e que o filho não vinha. Ela já sabia que era estéril, ela teve um plano. Tem uma ideia assim, parecia até uma brasileira, dá um jeitinho, né? E ela chega e diz: olha, Abraão, tu dorme com a minha serva e aí o filho vai ser nosso. Quem sabe não era esse o plano de Deus? Mas, queridos, quando Deus faz, Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus faz de uma forma poderosa, milagrosa, como Ele prometeu, não deixa dúvidas para ninguém que a resposta veio dele. E veio Ismael. Mas Ismael não foi aquele plano primeiro de Deus, e Abraão começa a se alegrar. Ele agora era pai. Quem sabe não seria daquela descendência. Mas Deus diz: olha, eu disse a você que daria a você um filho de Sara. Era impossível. Era impossível. Mas Deus, Ele gosta das coisas impossíveis, porque para Ele não é impossível. E as pessoas conseguem perceber e glorificar o seu nome, porque sabe que dali não poderia sair um filho. Tudo bem, se Deus tivesse feito aquele milagre logo quando Ele falou, Sara ainda era mulher bem bonita, charmosa. É tanto que Abraão, quando chegou ali numa cidade, o rei olhou e disse que queria fazer dela esposa, e Abraão disse assim: tudo bem, ela é minha irmã. Ela era uma meia-irmã dele. Ela ainda era bonitona naquela época. Mas Deus espera Sara ficar com 90 anos. E o texto que nós lemos diz que o seu corpo já era amortecido. E o do seu marido também. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Deus esperou até o momento que talvez nem Abraão mais era fértil. Porque ele novinho, ele ainda foi fértil, ele ainda gerou Ismael. Mas Deus espera o seu corpo já estar amortecido para responder com um milagre. Para responder, para poder mostrar para Abraão, o pai da fé, que ele era Deus. Queridos, nós sabemos a história fantástica desse homem. Esse homem que foi amigo de Deus, que depois de tanta alegria de Deus lhe dar agora finalmente um filho, quando ele tinha 100 anos. Aí o menino cresce, passam 5, 10, aproximadamente 15 anos, mais ou menos, por aí. Aí aquele adolescente, o coração de Abraão e de Sara, eu acho que não cabia de tanto amor por aquele filho da promessa. E agora, talvez eles colocassem até Isaac num lugar que não deveria no coração. E Deus faz um teste. Aquele homem de fé. E ele diz: olha, Abraão, esse filho que tu tanto amas, eu peço que tu entregues para mim em holocausto. Abraão,
ele poderia ter, assim, conversado com Deus e entrado em argumentação. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu acho que eu faria isso, viu? Senhor, olha, o Senhor disse que ia me dar. Não foi o primeiro. O Senhor disse que era esse de Sara. E como é que agora o Senhor pede? Não, Senhor, você está brincando. Lembra que uma vez ele argumentou pelo povo lá de Sodoma e Gomorra? Ele disse: Senhor, se tiver 50. E ele foi diminuindo. E ele chegou a argumentar: Senhor, não te irrita comigo, não. Como querendo dar até para Deus conselho. Ele dizia assim: olha, o Senhor vai... Por que o povo vai dizer que o Senhor destruiu aquela cidade tendo tantos justos? E Deus diz: não, eu não destruirei se tiver essa quantidade que você está pedindo. Mas dessa vez, aquele filho amado de Abraão, ele não argumenta com Deus. Queridos, ele não argumenta. Eu creio que o seu coração fez tum. Eu acredito que suas pernas tremeram. Eu acredito que os seus olhos lagrimejaram. Mas ele respirou fundo e creu contra a esperança. Ele chega para sua mulher e diz que vai sacrificar. Ele vai a caminho de 3 dias. E quando ele está chegando perto do monte, ele diz para os seus empregados ficarem. E ele diz assim: nós voltaremos. E quando ele está subindo no monte, ele novamente é testado. Quando aquele filho amado diz: pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a faca, mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto. E eu creio que naquela hora, ele respira novamente, pensa no Deus que ele crê. E ele diz: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. E ele continua. E Deus testou aquele homem, pai da fé, até o limite. Porque eu fico imaginando, tem uma música muito bonita que diz que é como se fosse tanto Abraão como Isaac falando. E Isaac poderia naquela hora correr. Isaac naquela hora poderia dar talvez até um safanão no seu pai, o velho de 100 e poucos anos, e ele um adolescente. Mas ele se entrega como um cordeiro, porque ele também crê. E o pai disse que Deus ia fazer a provisão. E eu fico imaginando o olhar daquele adolescente, o olhar assim brilhando, e aquele olhar de medo quando o pai levanta a mão. Talvez o pai tenha pedido para ele fechar os olhos, ou tenha fechado os seus olhos, mas o pai, ele ia sacrificar. Porque ele creu que o Deus que prometeu era capaz até de ressuscitar o seu filho. Ele creu na ressurreição antes de ver essa ressurreição acontecer. Queridos, que exemplo maravilhoso. Nós não temos a fé de Abraão e a gente tem muito mais motivos para crer, porque temos em nós o Espírito Santo. Nós conhecemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E a gente já ouviu o que Deus fez, já lemos. Abraão estava no começo praticamente da história. Não tinha a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tinha ainda a história de José. Não tinha a história, digamos, do Mar Vermelho. Vocês já pensaram nisso? Ele não tinha muita coisa para crer. Ele tinha apenas a palavra do seu Deus. Nós temos tantas coisas, tantos milagres que nós já vimos na nossa própria vida e muitas vezes desacreditamos. Amados, todos nós já passamos por momentos difíceis ou estamos passando por momentos difíceis. Talvez você tenha chegado hoje à noite aqui. Deus tenha trazido você porque Ele conhece a sua história. Ele conhece a situação que você está vivendo. E você pode estar fazendo uma pergunta: como eu posso crer contra a esperança? Como Abraão creu contra a esperança? Como nós podemos crer? Primeiro, como? Respondendo, o próprio texto diz: crendo
que Deus não pode mentir. Veja o versículo 18 que diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim o pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão, como ele podia crer contra a esperança? Crendo que o seu Deus não mente. Veja, queridos, o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11:6. Sem fé, vamos ler todos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Abraão creu que seria recompensado. Ele creu que o seu filho ressuscitaria. Ele não passou nem pela cabeça dele que o menino não morreria. Ele acreditou que ia realmente sacrificar, mas ele creu que o Senhor ia ressuscitar. Amados, é fácil crer, esperar quando tudo caminha bem, quando as nossas orações estão sendo atendidas, quando a gente tem dinheiro no banco, quando a gente tem estabilidade no emprego, quando nós estamos bem na nossa família, quando nós estamos bem com os amigos. Mas quando parece que nada vai bem, quando parece que o céu é de bronze e que Deus não está ouvindo nossa oração, quando nós estamos em crise, é principalmente nessa hora que nós precisamos ter fé. Como diz a música cantada por Sérgio Lopes, a fé, eu coloquei aqui até a letra. Quando a força te faltar, a coragem te deixar, e as lágrimas banharem o teu rosto, e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se a tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seu segredo. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Queridos, o Senhor muitas vezes, e a Bíblia mostra isso, que Ele nos leva, parece que até becos sem saídas, para mostrar que a natureza está em suas mãos, que Ele é todo poderoso, que Ele é o Deus de milagres, e que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir. Hebreus capítulo 6, versículo 18 a 19 diz: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como uma âncora da alma, firme e segura. O Senhor nos deu essa esperança. E se você não tem, você pode pedir ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Porque você pode crer, meu amado, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. É impossível que Deus minta. E Ele colocou em nós essa esperança viva, que é como uma âncora. Você pode até temer, você pode até ter medo, mas você faz como Abraão. Respira fundo e diz: eu sei em quem tenho crido, porque o Deus que eu creio é um Deus que não pode mentir. Amém, queridos? Ele não pode mentir. O que Ele promete, com certeza acontecerá. Temos apenas que crer. Mas você pode ainda estar perguntando: sim, Luzeni, Deus não mente, mas será que só com isso eu posso crer contra a esperança? Vamos ver o que diz o texto. Como posso crer contra a esperança? Segundo, crendo que Ele é o Deus do impossível. Amém, queridos? O próprio Jesus disse: para Deus não há impossíveis.
Veja só o que diz Romanos, o versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O seu poder não mudou. Não é porque nós estamos vivendo no ano 2017, na pós-modernidade, que o nosso Deus deixou de ser onipotente. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo Deus eternamente. Ele é o Deus dos milagres. Irmãos, temos que fazer como disse Jeremias, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Esse Deus que nós cremos, os irmãos lembram? É aquele Deus que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da sarça ardente, e eles não ficaram nem cheirando a fumaça. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que pegou 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplicou para uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, que geralmente tem mais do que homem, onde tem uma multidão. Amados, ele é o mesmo Deus que curou cegos de nascença, surdos, mudos, aleijados. Ele pode dizer para Lázaro, um defunto de 4 dias já cheirando mal: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Porque esse Deus, ele traz existência àquilo que não existe. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que pode fechar a boca de leões famintos, que bastava colocar qualquer coisa, aqueles leões pegariam, e ele fecha a boca dos leões por uma noite toda. E Daniel ficou ali sentado no meio de leões famintos. Este é o nosso Deus. Ele não mudou. Nós podemos estar fracos, somos fracos em nossa fé, mas o nosso Deus, ele continua com os seus olhos olhando sobre toda a terra, procurando alguém que creia nele, para ele mostrar a força do seu braço. Amados, ele não enfraqueceu a sua fé. Abraão, diante das circunstâncias, e como eu disse, ele não tinha esses exemplos todos que nós temos, ele não enfraqueceu a sua fé. O texto diz: e ele glorificou o Senhor, e ele deu glória ao Senhor, e ele louvou ao Senhor. Nós precisamos também alimentar a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o diabo faz tudo para você não ler a sua palavra. Porque ele sabe que à medida que você lê, se você lê todos os dias, medita nela, a sua fé será fortalecida. Porque você vai ler e vai dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, esse Deus de milagres, esse Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que não mudou e jamais mudará, que trouxe toda a natureza, tudo que nós vemos, veio a existir pelo poder da sua palavra. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele continua sendo o Deus dos impossíveis. Que possamos alimentar nossa fé com esta lembrança de que ele é o mesmo. Mas você ainda pode estar se perguntando: Luzeni, como eu posso crer contra toda a esperança? Eu queria dizer a você a terceira verdade que eu consegui perceber nesse texto: crendo que Deus é fiel. Veja o que diz o versículo 20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ele creu na fidelidade de Deus. Ele não tinha todos esses exemplos que a gente tem, mas eu creio que quando ele olhou para aquele universo, ele olhou para aquele cosmos, ele olhou para aquelas estrelas, ele deve ter lembrado: olha que coisa,
Deus criou tudo isso. Ele trouxe à existência todas essas coisas e nada havia. Então o que é para Ele trazer um filho para mim? Trazer novamente vitalidade ao meu corpo. Queridos, a Bíblia diz, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E olha, o Senhor poderia até ser infiel a nós, porque nós somos tão infiéis a Ele. Mas Ele não é infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Quando Ele jurou pela sua própria palavra, pelo seu próprio nome, porque não tinha nada, nem ninguém superior. E quando alguém jura por algo maior do que Ele. Então Ele jura pelo seu próprio nome. Amados, nós precisamos entender que o nosso Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele é fiel de geração a geração. A sua fidelidade se estende de geração a geração. Quantos milagres da fidelidade de Deus nós poderíamos contar nesta noite? A gente não precisaria nem ir para a Bíblia primeiramente, porque aqui fala de Gênesis e Apocalipse da fidelidade de Deus. Mas traga à sua mente a fidelidade do Senhor para com você. Lembra daquela vez que você estava chorando? E Deus se revelou tão fiel. Ele trouxe aquilo que você precisava. E veio maior e melhor do que você pedia. Você não tem como entender a grandeza desse Deus. Porque nós somos infiéis. Mas Ele é fiel. Ele nunca mudou. E jamais mudará. Ele nos promete companhia. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos promete salvação. Ele diz que todo aquele que crê, tem a vida eterna. Ele nos promete suprimento das necessidades. A Bíblia diz, o Davi, ele disse, eu fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Ele nos promete paz. Ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ele promete alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo, ele fica com raiva quando nos vê felizes, alegres no meio da provação. Porque o plano dele é tirar nossa alegria. Porque sem alegria nós somos derrotados, ficamos fracos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor nos promete dar vida e vida em abundância. Ele nos promete ser vencedores. A sua palavra diz que nele nós somos, não é vencedores não, é mais que vencedores. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poderíamos passar a noite mostrando promessas do Senhor em sua palavra. Tem inclusive uma Bíblia, que é a Bíblia das promessas, que tem de Gênesis e Apocalipse, onde tem promessa, ela vem com uma coisinha diferente. São muitas promessas que o Senhor tem deixado para nós. Nós precisamos apenas tomar posse, crer, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E eu pergunto a você nesta hora, o que está lutando contra a sua esperança? Você pode dizer para mim, Luzeni, eu tive esperança, agora estou sem esperança. O quê? O seu cônjuge lhe abandonou? Alguém lhe traiu? As pessoas foram injustas com você? Talvez seu filho está rebelde, talvez indisciplinado, voltado apenas para as coisas do mundo. Ou quem sabe uma enfermidade chegou em sua casa. Quem sabe na sua vida ou na vida dos seus. Quem sabe você está vivendo uma crise financeira, não sabe como sair dela, não vê esperança, não vê saída. Mas lembre-se, parece que essas são as situações que Deus mais gosta de agir, para mostrar a sua glória
e mostrar o seu poder. Lembre-se que o Senhor jurou pelo seu nome, para que nessas horas o nosso espírito, ele possa ter uma âncora para se sustentar. Imagine, queridos, um barco enorme, como nós temos transatlânticos e tantos outros nos mares. O fabricante constrói uma âncora, que é capaz de, no meio da tempestade, segurar aquele barco. E a nossa âncora não foi feita por homens. A nossa âncora foi dada pelo Senhor, para que nós tenhamos uma viva esperança em todo momento, quando a crise bater na nossa porta. Tem uma frasezinha que anda aí pelas internets da vida, que diz assim: quando o problema chegar e bater na sua porta, é mais ou menos assim: diz para Jesus ir atender. Porque se Jesus for atender, ele vai dizer: isso é problema? Isso é problema para mim? Não sei se você já viu, eu gosto muito de cachorro, e cachorro tem aqueles cachorros grandões assim, e tem uns bem pequenininhos, e os pequenininhos são bem invocados. Eles chegam perto dos grandões, né, assim, e eles começam, e ele late, e ele puxa o rabo, e ele dá umas beliscadas nas pernas, e o grandão olha assim, como quem diz: quem és tu? Se você colocar o seu problema diante de você, ele será grande, como um gigante. Mas lembre-se de Davi, quando o gigante chegou, e o gigante riu da cara dele. O gigante disse: será que eu sou um cachorro, para você vir contra mim com paus, pedras? Ele disse: eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o problema bater a sua porta, a crise, a falta de esperança, diga: eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que nunca mentiu, aquele que é o Deus dos impossíveis, o Deus que é fiel, e não será comigo que ele vai falhar, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso, amados, eu queria dizer que Jesus já passou por esse caminho que você está passando. Ele também foi abandonado, foi ferido, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi incompreendido, ele foi injustiçado. Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que ele sabe o que é padecer. Veja o que diz Hebreus, já estou encerrando só com esse texto, diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém, queridos? O Senhor espera que nós creiamos diante do ataque da dúvida, na hora da espera. Ele deseja que acreditemos que Ele é soberano e que pode fazer todas as coisas, e que até as coisas ruins Ele pode fazer cooperar para o nosso bem. Que acreditemos que os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. Ele quer que acreditemos que Ele nos ama e deseja ser o nosso melhor amigo. Queridos, quando a gente tem um amigo verdadeiro, o que está ao nosso alcance a gente faz por ele, é ou não é? Um amigo verdadeiro, a gente é capaz até de dar a vida por ele. Jesus Cristo é o maior amigo, e Ele tem todo o poder em suas mãos, nada para Ele é difícil. Será que Ele, nosso maior amigo, que nos ama, que foi capaz de morrer por nós na cruz, não é capaz de com Ele dar para nós todas as coisas que nós precisamos? Ele deseja
que nós creiamos que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele é capaz de modificar até as leis da natureza que Ele mesmo criou, pois Ele é um Deus de milagres. Só relembrando, né? Como crer contra a esperança? Como crer? Crendo que Deus não pode mentir. Segundo, crendo que Ele é o Deus dos impossíveis. Terceiro, crendo que Deus é fiel. Por isso, em sua palavra, Romanos 15, versículo 13 diz, e essa é a minha oração nessa noite, creio que é a oração do Espírito Santo para a sua vida também, creio que é a oração de Deus também para esta igreja, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Queria dar só uma paradinha. A gente só tem alegria e paz quando confia verdadeiramente nesse Deus. E o texto diz que o Deus de esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E que Ele nos abençoe e que Ele possa encher o nosso coração de fé. Você pode pedir como os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Diz: Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor disse que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer a um monte: ergue-te de aqui, passa para lá. Peça a Deus, vamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Que eu possa pedir não de acordo com as circunstâncias, nem com a minha força, nem diante da minha capacidade, mas diante do teu poder. Porque tu és o Deus dos impossíveis. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai, nós estamos diante da tua presença. Senhor, eu não conheço o coração do teu povo. Eu não conheço desses que estão aqui, ou dos que vierem a ouvir a tua palavra. Mas eu sei que tu sabes. Tu envias a tua palavra, Senhor, como a terra quando está sedenta, o Senhor envia chuva. E eu te peço em nome de Jesus que ela possa brotar em nossos corações nesta noite para a glória do teu nome. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Oh, Senhor, nós somos tão pequeninos, mas que possamos receber de ti uma porção dobrada de fé e que possamos crer, olhando até o invisível, porque sem fé é impossível te agradar. Oh, Senhor, nós queremos te agradar. Nós queremos trazer alegria ao teu coração. Queremos, Senhor amado, no meio da luta e da dificuldade, dizer que não estamos sozinhos, porque o nosso Deus tem a nossa vida em suas mãos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo renovo que ela nos traz. Pois é no nome poderoso e precioso do teu amado Filho Jesus que nós oramos desde já agradecidos. Amém e amém.